Glória a Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença nós estamos, Senhor. Nessa semana tão importante, que é a semana da consagração. Nós estamos aqui, Senhor, como filhos, para clamar pela tua presença. Que o Senhor possa falar a cada coração que entrou neste lugar, a cada coração que está do outro lado da tela, Senhor, ou a cada coração que ainda vai ouvir essa mensagem nos próximos dias. Eu sei que sem o Senhor nós nada somos, nós nada temos, nós nada podemos. Então neste momento eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esvazie a minha vida de mim mesma, que o Senhor flua de uma forma sobrenatural, que a glória do Senhor se manifeste nesse altar, que o Senhor possa falar ao coração dos seus filhos, Senhor, de uma forma profética, que eles possam ouvir a sua voz e ter de fato intimidade com o Senhor, que é o que nós mais precisamos, Senhor, estar nos seus átrios, buscando a tua face e sermos íntimos do Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, te agradeço pela vida de cada filho e cada filha, Senhor, que o Senhor tem trazido até este lugar, até essa igreja, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas bem forte a Ele. Pode sentar, queridos. Que Deus te abençoe. Nossa, como o negócio tá chique hoje aqui. Parabéns, pastor Rodrigo. Cadê o pastor Rodrigo? Foi ele que fez esses banners? Glória a Deus. Só para quem não me conhece. Muito chique, né? Glória a Deus. Queridos, hoje, o tema da mensagem de hoje é proximidade nem sempre é intimidade. E o que nós precisamos na semana da consagração é ser íntimo. Não só ser próximo. Mas tudo está baseado em escolhas. E você pode fazer a sua hoje. Amém? Vamos começar com um texto que está em Deuteronômio 11, do 26 ao 28. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28. Que diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém? Somente até aí. Semana de consagração. A consagração está ligada a estar mais próximo de Deus, a se despojar de você e a de fato ser separado para Deus. Consagração fala em separação, sermos separados, santificados ao Senhor. É fato que na nossa vida a gente sempre vai ter oportunidades diversas. Sempre estaremos diante de situações onde podemos escolher entre o caminho ou outro. Você pode escolher casar ou não casar. Você pode escolher ter filhos ou não ter filhos. Você pode escolher trabalhar ou não trabalhar. Você pode escolher servir a Deus ou não servir ao Senhor. Tudo isso é opção. Tudo isso é escolha. Você pode escolher vir essa semana ou não. Você pode resolver ir para o cinema. Você pode resolver limpar a casa. Você pode resolver fazer tantas coisas do dia a dia. Fatalmente você vai decidir trabalhar amanhã. Porque se você não trabalha, você não come. E muitas vezes, eu preguei isso a semana passada, tem coisas que a gente faz porque é necessário. E não porque a gente quer fazer. A gente não paga a conta porque quer, a gente não trabalha porque quer, mas é porque a gente precisa. E tem situações que às vezes aparecem como oportunidades na nossa vida. E muitas vezes nessas situações a gente se depara com: ah, será que eu vou? Ah, será que eu faço? Ah, será que é bom? Ah, será que eu quero? E aí vem uma questão importante. Jesus morreu por todos. Isso é fato.
Jesus morreu pela humanidade inteira. Mas nem todos decidem seguir Jesus. Por quê? Porque escolhem outros caminhos. E se a gente voltar lá no processo de quando Jesus esteve nessa terra, e hoje é um dia muito propício para isso, porque hoje nós comemoramos a ceia do Senhor, e Jesus, em determinado momento da sua vida, ele passou por essa terra de uma forma muito impactante. Jesus, além de ser totalmente espiritual para nós, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, Jesus é história. Se você vai para Israel, tem pessoas que não acreditam em Jesus como Filho de Deus, mas não tem como negar que Jesus passou por essa terra, porque isso faz parte da história. Tanto que se divide a nossa vida, né, o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Foi um marco que mudou para sempre a história. E esse homem veio de uma virgem com o objetivo específico de salvar a humanidade. Esse homem que por onde ele passava, todo mundo era impactado. Esse homem que tinha uma sabedoria fora da curva. Augusto Cury, que é um psicólogo extremamente renomado, um escritor que já escreveu diversos livros, uma pessoa conhecidíssima no mundo, ele fala que ele era ateu até o momento que ele decidiu escrever sobre a inteligência de Jesus. Sobre a inteligência de Jesus. E quando ele foi escrever a respeito da inteligência, estou precisando fazer fono, gente. Depois do Covid, minha língua enrola. Misericórdia, sai de mim. Quando ele decidiu escrever sobre a inteligência de Jesus, ele foi ler o Evangelho. E aí, quando ele se deparou com o Evangelho, já era. Que aí ele se converteu e hoje ele é um homem completamente cristão e escreve muito. Inclusive, ele tem uma série de livros falando sobre a inteligência de Cristo. E é algo extraordinário. Então, esse homem que veio de uma forma totalmente milagrosa, porque Maria não deitou com homem algum. O Espírito Santo colocou Jesus no ventre dela. E a partir daquele momento ele começou a transformar a humanidade. Por onde ele passava, coisas extraordinárias aconteciam. Esse homem que não veio julgando o povo, mas veio acolhendo. E ele olha para Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem odiado pela sociedade, que queria também ver Jesus, ouvindo falar de Jesus, sobe numa árvore. E ele fala assim: vem Zaqueu, desce que hoje me convém dormir na sua casa. Imagina! O próprio Filho de Deus dizendo para Zaqueu: até agora não importa o que você foi, agora eu quero dormir na sua casa. Esse homem, que em determinado momento diante dele apareceu acusadores trazendo uma mulher que foi pega em adultério e com uma condenação, que naquela época era necessário apedrejar. Pela lei, uma pessoa que fosse pega em adultério podia ser apedrejada. Então estava todo mundo já com as pedras na mão, pronto para apedrejar. E aí Jesus olha para aquela mulher. Eu imagino o olhar de compaixão dele, vendo o desespero daquela mulher que ia morrer. E vocês imaginem que morrer de apedrejamento não devia ser uma tarefa nada fácil. A dor deveria ser horrível, o sofrimento deveria ser horrível. Então imagina o nível de desespero que aquela alma estava. E ele olha com aqueles olhos compassivos, olha para aquela multidão que estava furiosa, e olha para eles e fala: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Nessa hora, todos decidem sair, todos abaixam as suas pedras e saem. E ele olha para aquela mulher e fala assim: se eles não te condenam, tampouco eu. Vá e não peques mais. Esse homem, que por onde passava, curava coxos, curava cegos, levantava paralítico, ressuscitava mortos. Em determinado momento, ele decidiu escolher 12 para andar com ele e para fazer com ele o ministério acontecer. Não que ele precisasse desses homens, porque ele era suficiente para fazer absolutamente tudo, mas porque ele estava projetando nesses homens a continuação da igreja. Ele projetava nesses homens o que seria o futuro da igreja quando ele ascendesse aos céus. E depois de uma noite de oração, ele chama 12. E eu imagino o que foi para esses 12 serem escolhidos. Porque esses 12 já estavam acompanhando Jesus.
Eles já estavam seguindo a Jesus. Cada um já tinha tido um encontro pessoal que mudou a sua história, que mudou a rota da sua vida. E tudo que essas pessoas queriam era estar próximo dele. Quando a gente vai num congresso, quando vai ver um ministrador, às vezes pregar, uma pessoa que a gente admira, uma pessoa que a gente gosta, a gente não quer ir perto, às vezes até tirar uma foto, ouvir, receber uma oração. É tão gostoso quando você recebe uma oração de uma pessoa que você sabe que tem unção, que ouve a Deus, que é uma pessoa de Deus. Agora imagina você ter o privilégio de andar perto de Jesus. Gente, isso era uma experiência surreal. E a partir do momento que ele chama esses 12 começam a acompanhar Jesus em tudo. Aonde Jesus vai, esses 12 vão. Então esses 12 têm o privilégio de assistir de camarote o cego enxergando. Esses 12 têm o privilégio de ver um paralítico levantando da cadeira. Esses 12 tiveram o privilégio de ver Lázaro ressuscitando. Lázaro vem para fora e Lázaro sai daquela tumba e vivo. Então, não era só ouvir falar, porque uma coisa é quando você ouve falar, outra coisa é quando você vive. E eu sei disso, porque eu também já vivi grandes milagres na minha vida. Quando você vive, você fica numa situação de... Você quer contar para todo mundo o que aconteceu. Você quer envolver todo mundo, porque você fala, Deus é real, Deus é real. Não é assim? Eu lembro quando Deus nos presenteou com a escola. Eu fiquei uns 15 dias assim, acordando às madrugadas e pensando, não é possível que isso está acontecendo. Meu Deus, a gente está ganhando uma escola. Sabe assim, tipo, aquilo mexeu tanto com a minha família, que o meu filho despencou chorar. No momento que a gente foi na escola, quando a gente voltou, a gente estava orando no carro, agradecendo. E o Pedro falou, Deus, obrigado, porque o Senhor é demais. E aos prantos, porque a gente não conseguia ter dimensão do que Deus estava fazendo. Então vocês imaginem esses homens andando todos os dias com aquele que era o cara. Aquele que não tem palavras para definir. Mas eu quero que você entenda hoje que a proximidade nem sempre significa intimidade. Proximidade é uma coisa, intimidade é outra bem distinta. Porque depois de 3 anos andando junto, num discipulado tete a tete, num discipulado muito próximo, dormindo perto, comendo junto, fazendo tudo junto, Jesus começa a perceber que está chegando o seu tempo, porque ele sabia exatamente para que ele tinha vindo nessa terra. E nesse momento que ele começa a perceber o seu tempo, ele dá uma ordem para os discípulos. Ele pede para ir até um lugar e preparar uma ceia. E eu imagino que essa mesa foi preparada com muito amor e muito carinho, porque eles estavam na beira no período da Páscoa. Era o período da Páscoa. E aí ele fala, vamos fazer uma ceia, preparem tudo. E a Bíblia relata que os discípulos foram e prepararam aquela mesa. E a mesa estava posta. E aí pode colocar o versículo para mim, o próximo, por favor? Pode pôr. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus. Olha que coisa interessante, entre vírgulas, um relato importante. Como ele havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Pode ir passando. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça.
Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não... Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus aqui estava ensinando eles como se comportar como discípulo. Na verdade, não para ser servido, mas para servir a todos. Pode continuar. Eu vou ler um trechinho um pouquinho lento, mas para que você possa entender. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade te digo, que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem falava. Pode continuar. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse a quem era aquele a quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse-lhe, pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Imaginem vocês, Jesus se preocupou em arrumar uma ceia para ter esse último momento com os seus discípulos. Eu imagino que depois de 3 anos de discipulado, tantas coisas já tinham acontecido. Talvez tantos discipulados até pessoais, que muitas vezes não está nem relatado na Bíblia. Quantos deles devem ter contado problemas, aberto o coração, rasgado o coração para Jesus. Existia um nível de intimidade muito forte. Nesse momento, 12 homens que eram para ser o braço direito de Jesus, 12 homens que eram para andar com Jesus em todo o tempo, 12 homens que foram escolhidos. E eu não consigo acreditar, embora já houvesse uma projeção de que alguém que estivesse no meio deles era quem eu trairia, mas eu não consigo acreditar que quando Judas foi escolhido, ele entrou para essa equipe já com esse coração. De certo, quando esse homem foi escolhido, assim como os outros, ele abriu mão de toda a sua vida. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele fazia, de tudo que ele deixava a sua vida, tudo que acontecia na sua vida, naquele momento, ele abriu mão, com um propósito específico. Eu quero andar com Jesus, eu quero caminhar com Ele, eu quero ver isso de perto. Só que o tempo foi passando, e à medida que o tempo foi passando, talvez ele foi tendo outras oportunidades. A Bíblia relata que Judas era aquele que guardava o saco do dinheiro. Judas era o tesoureiro de Jesus. Judas era aquele que guardava as finanças, não só de Jesus, mas de toda aquela equipe por onde eles passavam. A forma com que eles se sustentavam, certamente ganhavam ofertas, certamente pessoas davam
posses, davam algumas coisas, e até aquilo que talvez eles tinham, eu não sei como era essa administração, mas Judas em determinado momento disse, não, eu vou cuidar disso. Ou talvez Jesus olhou para ele e disse para ele cuidar daquilo. Eu não sei em que momento ele foi permitindo com que sentimentos que não pertenciam a Deus fossem entrando no coração dele. E de repente, talvez, aquela admiração que ele tivesse por Jesus, talvez aquela admiração com quem ele olhou Jesus no começo da sua caminhada, foi deixando de existir. Talvez, a partir daquele momento, ele passou a ver mais críticas do que qualidades. E é natural, quando a gente começa a caminhar próximo com uma pessoa, a gente enxergar os seus defeitos, porque todas as pessoas têm. Jesus, embora fosse o Filho de Deus, o ungido, o Todo-Poderoso, ele veio a este mundo como homem. E é óbvio que ele não ia agradar a todos, tanto que não agradou. Tinha fariseu dizendo que ele era Beelzebu. E Judas parou para olhar coisas, ou talvez permitiu com que pensamentos sondassem a sua mente. E aquilo que era para ser uma reunião deliciosa, de despedida talvez, ou de ensinamento, os últimos ensinamentos, se tornou um momento tenso. Aquele momento sentado à mesa, que era para ser um momento de confraternização, que era para ser um momento preparado, se tornou um momento tenso. Mas por quê? Porque dentro dele já estava arquitetado tudo o que ele faria e tudo o que viria nas cenas dos próximos capítulos. Enquanto os discípulos ceiavam tranquilamente, e a Bíblia relata que João deitava a cabeça, eu fico imaginando todos sentados, aquela mesa, todo mundo sentado, João grudadinho com Jesus, e enquanto Jesus fala que um há de trair, a Bíblia relata que João está com a cabeça inclinada no peito de Jesus. Olha o nível de intimidade de João. Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele para cima e para baixo, mas tinha 3 que estavam em qualquer circunstância. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Essas músicas vocês conhecem. Na Transfiguração, oi? No mar da Galileia. Se vocês não conhecem, os filhos de vocês com certeza conhecem, nas escolinhas que cantam. E na Transfiguração, esses 3 estavam muito perto. E é engraçado notar que João, ele se denominava como discípulo a qual Jesus amava. O discípulo qual Jesus amava. E se você for ler no Evangelho de João, quem diz isso? É ele mesmo. Não é Jesus que fala isso. É ele que fala que Jesus amava ele. Olha que coisa. Por quê? Ele era tão perto de Jesus. Ele amava tanto Jesus, que o que ele sentia por Jesus era tão forte que ele pensava, esse cara sentiu mesmo por mim. Tanto que eu amo ele, é o tanto que ele me ama. E ele declarava, eu discípulo amado. Ele se intitulava o amado. E de fato ele era, porque ele tinha proximidade. Então, olha que coisa interessante. Todos chamados, todos escolhidos, todos na mesma jornada, todos na mesma caminhada. Porém, uns tinham intimidade, outros só proximidade. E o perigo da proximidade é que nem sempre você vai estar vivendo os mesmos sonhos e as mesmas vontades. Enquanto um certamente estava com frio na barriga, passando mal, porque não deve ter sido fácil para Judas fazer o que fez. Eu estava lendo um livro, peguei ontem um livro para ler lá em casa, uma obra centenária lá que fala sobre a formação dos 12. Foi escrito em 1840, né, Reinaldo? 1817. É um livro desse tamanho que vai falar sobre esse processo de discipulado de Jesus com cada um dos 12. De um escocês, um pastor escocês, muito renomeado, teólogo, cara, também acho que ele é psicanalista, um nível assim de inteligência surreal. E ele fala essa questão de Judas, como que Judas se comportava, como que ele permitiu que tudo isso fosse entrando na mente dele. E ele fala que Jesus, é impossível achar que ele foi só escolhido como um artista de Hollywood, ó, você vai fazer o papel do traidor. Não foi assim. Quando Jesus escolheu Judas, Jesus sabia que alguém no meio se levantaria, mas não precisava ser Judas, poderia ter sido qualquer outro.
Assim como quando Judas foi escolhido por Jesus, ele não foi com o sentimento de não quero estar aqui. Mas o que fez isso esfriar? E hoje, eu quero que você reflita exatamente nisso. Quando a gente fala de consagração, de uma vida diante de Deus, a gente vê tantas pessoas que já tiveram no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, na presença, fluindo de uma forma extraordinária. Mas de repente, algo aconteceu. De repente, algo começou a mudar. E esse processo não é um processo momentâneo. O esfriamento não é do dia para a noite. O esfriamento é progressivo. Um dia não preciso ir, outro dia não dá tempo, outro dia a gente comprou algo novo, é a casa na praia e tem que ir para a praia. Não, agora é os filhos que estão pequenos. Eu conheço gente que teve filho e sumiu da igreja, porque ter filho na igreja dá trabalho, então eu vou ficar dentro de casa, porque não dá tempo de... Literalmente, teve filho e nunca mais apareceu em um culto. E como é esse processo de distanciamento? O fato é, a mesa está posta. A mesa está preparada. Todos os dias, Ele decide nos entregar banquetes. Todos os dias, Ele prepara algo para cada um de nós. E no meio de tudo isso, Ele é o pão da vida. A gente sabe disso. Ele é a água do Espírito. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é a água que sacia a nossa sede. Tem um livro que fala Os Caçadores de Deus. Eu nem lembro qual é o nome do autor. Eu esqueci. Tommy Tim. Faz muitos anos que eu li esse livro. Mas ele fala exatamente desse processo da mesa. Da mesa pronta, a mesa preparada, o banquete arrumado. E tem gente que ao invés de decidir sentar na mesa e comer de tudo que ele tem preparado, decide ficar embaixo, comendo só das migalhas, só daquilo que cai. Então aquilo que cai, até cai, mas é muito pouco. Aquilo que cai, até cai, mas é do que sobra. Então é do que o outro deixa cair, é da motivação do outro, é do que o outro vive. Porque o fulano de tal foi curado. Que bênção, então vou para a igreja. Aí vai viver a motivação do outro, vai viver aquilo que o outro decidiu viver. E você vai pegar o resto, o que sobra. Quando Deus tem preparado algo muito maior, quando Deus tem preparado algo muito mais intenso para cada um de nós. Quando começa uma semana como essa, da consagração, e às vezes você pode até pensar assim, mas será que eu tenho que vir? Mas será que precisa ir todos os dias? Mas é muita coisa, pelo amor de Deus. 9 dias enfornado dentro da igreja, é coisa demais, né? 8 dias enfornado dentro da igreja, é coisa demais. Muitos podem pensar nisso. Só que o que a gente tem que refletir é o seguinte. Tantas vezes a gente tem oportunidade para tantas coisas. E o que a gente faz com essas oportunidades? Queridos, tem coisas, o meu pai costumava dizer algo engraçado. Ele fala que o mundo gira e você está aqui. Imagine o mundo girando e você aqui. Cada vez que passa algo por você, você tem uma oportunidade única de pegar aquilo. Porque depois, pode ser que você não esteja mais no mesmo lugar quando girar de novo, ou pode ser que aquilo não volte nunca mais para você. E isso é uma verdade. Não que o mundo gire dessa forma, isso é só uma ilustração. Mas é uma verdade essa questão. Tem coisas que são oportunidades únicas, que ou a gente abraça aquilo, e aquilo muda para sempre a rota da nossa vida, ou a gente vai viver sempre tentando pegar migalhas. Tem palavras proféticas que vai mudar para sempre o curso da sua história. Eu tive uma palavra desatada na minha vida uma vez, que foi responsável pela compra da minha casa. E eu acredito nisso piamente. Eu não acho que foi mérito humano, nem tampouco condições financeiras, porque eu não tinha para comprar. Não tinha para fazer o que aconteceu. Aquilo foi uma palavra desatada no altar. Eu tomei posse daquilo de tal proporção que Deus me entregou a casa dos sonhos através daquilo. E assim é na vida. Quantas pessoas às vezes casaram através de palavras proféticas, engravidaram através de palavras proféticas. O ventre era estéril e através de uma palavra profética veio um desatar. Só que se a gente não estiver atento a esses sinais, às vezes as coisas estão acontecendo de uma forma profética e você está pensando, nossa, o cabelo dela está meio despenteado, podia ter penteado melhor, essa tintura já começou a crescer, nossa, esse vestido nem está combinando, e a pessoa está...
deixando passar. O banquete servindo, Jesus do lado. Enquanto um decide reclinar a cabeça, o outro está com frio na barriga. Talvez outros estivessem vivendo aquela ceia intensamente também. E eu vejo o caso de Pedro. Pedro era uma pessoa extrema. Eu me identifico particularmente muito com Pedro, porque ele era pá, pum, agora é, agora não é. O cara era muito doido assim, era muito extremo. E a gente vê a intensidade dele, que na hora que Jesus começa a lavar, ele fala, não, Jesus, o que é isso, Senhor? Jesus, tipo, todo poderoso, vai lavar meu pé? Não vai. E aí Jesus fala que então não vai ter parte com ele, e aí naquela hora ele já quer mergulhar dentro da vasilha, balde, cabeça, tudo, enfia tudo, Jesus, põe o pé, põe a mão, põe a cabeça, põe tudo. E aí Jesus fala assim, não, vocês já estão lavados, não tem necessidade de se lavar aqui, vocês já foram lavados. Isso aqui é só um ato profético para vocês entenderem essa questão, literalmente isso, que Jesus está explicando para ele. Mas nem todos estão lavados. Nessa hora, quando ele vai soltando essas pérolas, eu imagino que muitos deles, na verdade ninguém sabia o que Judas estava tramando, a não ser Jesus. Mas muitos deles também tinham suas limitações humanas, muitos. E cada situação que Jesus apontava, eu imagino que talvez eles olhavam para eles e pensavam, mas eu também faço isso. Mas eu tenho essa debilidade. Nem todos estão lavados. Quantos paravam para pensar, será que esse daí sou eu? Será que eu estou lavado completamente? Será que eu estou completamente puro para participar dessa ceia? E Jesus, ele literalmente foi eu estava falando hoje de manhã na escola de líderes. Ele foi o maior mestre da história. E traz isso com uma sabedoria que ele não aponta as pessoas com o dedo na cara, mas ele faz as pessoas refletirem na vida. Cada passagem dele, cada parábola que ele conta, ele faz a pessoa parar para pensar naquilo. E quando você pensa, você reflete. E à medida que você vai refletindo, você vai olhando as suas debilidades. E isso tem que ser todos os dias na vida de um cristão. A gente nunca vai conseguir ser consagrado a Deus o suficiente se a gente não reportar todos os dias as nossas atitudes. Se eu não parar para pensar o que eu fiz e se está da forma correta, porque a gente não é dono da verdade. E quantas vezes nós falhamos. Agora, a partir do momento que eu começo a achar que eu estou muito bom, que eu estou muito puro, que eu estou muito santo, aí eu corro o risco de estar escorregando. Porque quando você vai conversar com uma pessoa que está profanando o altar, a primeira coisa que ela acha é que ela está completamente certa. Já viram isso? A pessoa está pirando a batatinha. Ela vai estar achando que ela está certa. E eu quero apontar aqui com vocês alguns erros de Judas. 3 erros que ele cometeu. Primeiro, ele não valorizou o seu chamado. Ele foi chamado para ser um apóstolo. Ele foi chamado para mudar a história da humanidade. Ele foi chamado para ter uma vida com Deus, uma vida transformada e levar tantos a ter sua vida transformada. Mas ele não valorizou aquilo que ele foi chamado. Queridos, se você está aqui hoje, entenda, foi Deus que te chamou para esse lugar. Ninguém entra numa igreja por acidente de percurso. Ninguém tropeçou na calçada e caiu aqui dentro. Ninguém. Mas eu vim meio sem querer, tipo, foi o fulano que me convidou. Se você chegou aqui, entenda, Deus está te chamando para algo nobre. E esse algo começa em você e depois vai refletir nos outros. Aquilo que Deus está trabalhando em você é o que vai ser desatado nos outros. Tantas pessoas nessa chamada desistem da fé. E agora eu gostaria que você refletisse. Por que você acha que as pessoas acabam desistindo? O que faz uma pessoa que já esteve nesse ambiente, ou que talvez já teve seu coração tão temente ao Senhor, desistir? Serão as lutas? Seriam os problemas? Seriam as dificuldades? Eu fico imaginando Judas, aquele momento olhando tudo aquilo e parando com a sua chamada. O que faz uma pessoa deixar de caminhar com Jesus? O que faz uma pessoa
Abandonar a fé. Essas reflexões a gente tem que fazer todos os dias. Porque a Bíblia fala: aquele que está em pé, ore para que não caia. Cada vez que a gente olha alguém caído, aquilo não deve ser só um processo de misericórdia no nosso coração, mas deve ser também um processo de alerta. A gente para pensar o que fez aquela pessoa um dia ser uma coisa e outro dia ser outra. Um dia está com uma convicção formada e no outro dia não está tanto. Segundo ponto importante que Judas cometeu, segundo erro importante, ele teve uma visão terrena. Ele preferiu administrar mais as do que o reino. Tanto é verdade que ele teve essa visão terrena, que a Bíblia relata que Judas roubava a bolsinha. Então, no momento que estavam todos lá, desapercebidos, ele enfiava a mão naquela bolsinha e tirava o dinheiro para ele. O que fazia Judas roubar o próprio Jesus? É algo interessante para a gente parar para pensar. Porque isso mostra que ele não tinha confiança nenhuma em quem ele estava seguindo. Ao mesmo tempo que ele via todos aqueles milagres, ele pensava que em determinado momento ele poderia passar necessidade. Ao mesmo tempo que ele via todos aqueles milagres, ele pensava que em determinado momento a vida dele poderia não estar tão suprida. E quantas vezes, andando com Deus, caminhando com o Senhor, a gente teme o dia de amanhã? Covid foi prova viva disso. Eu sei que muitos aqui teve momentos que pensou: meu Deus, não vai dar, a conta não vai fechar. Eu entrei nesse surto. Quando aconteceu, fechou tudo, o meu desespero foi: e as pessoas que precisam de cesta básica? E se o povo começar a perder emprego, como é que vai ser? Amor, a gente precisa comprar cesta básica para a igreja. Vamos fazer uma compra gigantesca, vai acabar comida no mercado. Tava todo mundo falando isso, vai acabar comida, vai acabar papel higiênico, vai acabar tudo. E eu falei: vamos fazer uma compra grande, porque pelo menos a gente consegue suprir o povo que vai precisar. Liguei, fui atrás de empresa que vendia cesta básica. Fiz uma compra, acho que foi de 60 cestas básicas, se eu não me engano, não me recordo ao certo. Mas fiz uma compra grande de cesta básica para poder tentar suprir aquela necessidade. Queridas, tomei um tapa de luva de pelica daqueles. Fizemos essa compra gigantesca de cesta básica. Aí o Reinaldo, passado uns dias, o Reinaldo falou assim: amor, vamos fazer um drive-thru da oração. O povo está angustiado. Foi um período onde todo mundo ficou, desajustado emocionalmente. Quem vai morrer, quem não vai, o que vai acontecer, máscara, o que vai acontecer agora? A gente estava meio perturbado. Não adianta falar que não estava. Estava todo mundo assustado com o que estava acontecendo. Nunca vivemos uma pandemia. E aí o Reinaldo falou assim: vamos fazer um drive-thru de oração. A gente faz o drive-thru, aproveita para recolher alimentos, para poder fazer também a questão das cestas, os que quiserem trazer alimentos, entrega a ceia para o povo. A gente vai ter que fazer a ceia online, já entrega a ceia para o povo. Beleza, vamos fazer. Montamos a mesinha, esperando receber o que a gente recebe normalmente de alimento aqui, o normal. Entrou 1,5 tonelada de alimento. Foi a maior arrecadação da história da igreja. Foi nos primeiros 15 dias da pandemia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O que eu aprendi com aquilo? Quem supra a igreja é o Senhor. Não são nossas forças, não é o nosso intelecto, não é a nossa lógica humana. Eu sei que você tem suas demandas, eu sei que você tem seus problemas, eu sei que você tem um monte de adversidades. Mas, querido, entenda: quem te supre é o Senhor. Se o Senhor não estiver nessa causa, não adianta estar com a mão na bolsinha. Não é o terreno, não é a bolsinha que vai fazer a diferença. E Judas estava lá, com a mão na bolsinha. Só que enquanto ele punha a mão na bolsinha, ele saía da mesa da ceia. Cada vez que ele enfiava a mão na bolsinha, ele saía de perto. Ao invés de estar com a cabecinha reclinada, ele estava gerando distância. Terceiro grande erro de Judas: ele sabia muito sobre Jesus, mas não tinha um relacionamento profundo com ele. Ele não tinha intimidade. Tanto que quando ele vai entregar Jesus, eles vão para o monte orar. Os discípulos, ele sai da ceia, ele levanta, sai do meio da ceia. Jesus continua ministrando os discípulos e Jesus convida os discípulos para ir para o monte orar. Quando Jesus vai para o monte orar com os discípulos, a Bíblia relata em João 18:2:
E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Ou seja, na hora de saber onde Jesus estava, ele rapidamente correu para aquele lugar. Por quê? Porque ele estava acostumado a ir lá com Jesus. Então ele saiu daquela mesa da ceia e deixou Jesus. Olha a cena, ele deixa Jesus dentro do cenáculo, mas depois ele acha Jesus no monte da oração. Como que ele sabia que Jesus estava lá? Porque a proximidade dele era tanta que ele sabia qual rota Jesus faria naquele momento. Ele sabia que no momento de angústia, Jesus já estava dando sinais. Eu vou. Ele está angustiado, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Então é lá que eu vou entregar ele. E aí ele chega com os soldados e entrega Jesus. Olha, escute. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. Diga, eu sou o único responsável pelas minhas escolhas. Mas eu sou escravo das consequências delas. Entendeu isso? A escolha é sempre uma opção, mas as consequências é a lei da semeadura. Semeou, vai colher. Semeou, vai colher. Semeou, vai colher. Não tem jeito. O que eu quero que você entenda hoje? Nós começamos uma semana que tem tudo para ser um marco na minha vida e na sua. Eu sei que aqui a gente tem muitas atividades, muitos cultos, muitas coisas maravilhosas. Mas tem coisas que são muito especiais e espirituais. E esses 2 congressos que nós temos no ano, que é o Mais Fogo, Mais Glória e Mais Poder, e a Semana da Consagração, é um marco. Por que é um marco? Porque além da minha voz, da voz do apóstolo que vocês estão acostumados, que é a voz que apacenta vocês, vocês têm a oportunidade de ouvir outras vozes e outras direções de pessoas seguras na fé. Porque uma coisa é você ouvir uma ministração pela internet. É bênção ouvir ministração na internet? É. Eu escuto várias. Mas também é um perigo. Porque tem gente só dando lavagem. Vem com vírus. Tem ministração que se a fonte é segura, vai ser bênção na sua vida. Mas às vezes nem todo mundo sabe se a fonte é segura. Porque é bonitinho ver a pessoa do outro lado da internet. É bonitinho ver o blogueirinho do outro lado da internet. É bonitinho ver aquela vida fake perfeita. Mas vai comer um saco de sal junto com ele. Vai andar para ele te pastorear, para você ver dia a dia como é que aquele cidadão... Tem gente... Conhece a árvore pelos frutos. Tem gente que prega maravilhosamente bem, mas não tem rebanho. É lindo ser um pregador de multidões. Mas se você não tem rebanho, você não vive na pele o que é uma igreja. Então cuidado. Porque tem conselho que vem que é vazio. Então os homens que passam por aqui são selecionados por Deus. Ninguém sobe nesse altar se não for selecionado pelo Senhor. Uma coisa que a gente tem muito zelo aqui é pelo altar do Senhor. Então vai ser um tempo de transformação e de escolhas. O que você tem que estar fazendo esses dias aqui? Querido, você tem que estar que nem uma esponja. Sabe esponja? Você vai tomar banho, você pega aquela esponja. Não aquela de bucha de que você compra, que é de... Tem umas buchas aí que é dura, que é de árvore mesmo, né? Essa daí é mais durinha. Mas sabe aquela fofinha assim que você compra no mercado? Que você passa um pouquinho de sabão, você consegue tomar o banho inteiro. Porque o negócio vai... É gostoso, chupa aquilo, não é? Agora tem coisa que é toalha nova. Quando você compra uma toalha nova, se a qualidade da toalha não for muito boa, o que acontece? Você usa uma vez e fala, não quero usar essa porcaria. Aí você lava 30 vezes até ver se a toalha presta. Não é? Bota para lavar. Porque a toalha não seca. Não adianta você vir aqui que nem toalha nova, não. Vem aqui que nem uma esponja. Mas pega a bênção. Pega o chacoalhão. Pega a cajadada. E fala, é para mim. Eu vou, eu preciso, eu quero. Que os seus ouvidos estejam atentos a tudo o que vai acontecer neste lugar.
Segunda Crônicas, acho que é 4, 7:14, por favor. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 7:14, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Põe o próximo, hein? Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir. Glória a Deus. Porque o próximo versículo: porque os meus olhos e os meus ouvidos agora estarão abertos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Em outras traduções diz assim: porque agora escolhi e consagrei essa casa. Queridos, essa é uma palavra para nós. É tempo de buscar ao Senhor. Nesse período é tempo de consagração. Não existe consagração sem arrependimento. Não existe consagração sem santificação. Mas preciso me arrepender do quê? De qualquer coisa. Pensamentos. Judas não decidiu trair Jesus do dia para a noite. Foi processo de esfriamento, processo de pensamento, atitude de roubar sacolinha, até o dia que chegou no ponto final. O 12 de Jesus. Que o Senhor, ao olhar para essa casa, Ele possa enxergar vários Joãos aqui. Que o Senhor, ao olhar para essa casa, ao sentar nessa mesa, Ele possa ter vários procurando um cantinho para encostar a cabeça. Quantos desejam isso? Então se coloque em pé. Curve a sua cabeça neste momento. Nós vamos para o momento da ceia. E eu gostaria de pedir para que o apóstolo já subisse aqui. Nós vamos orar. Nada mais profético. Olha, a gente já faz esse congresso da Semana da Consagração há muitos anos. Eu acho que há mais de 6 ou 7. Não me recordo o tempo. Mas esse ano está diferente. Por que esse ano está diferente? Primeiro porque nós estamos nesse ano no propósito de consagrar o primeiro dia. Normalmente esse congresso começava no domingo, terminava na sexta. Só que esse ano, dia 1º, caiu no sábado. Então aumentou o sábado. Aí a gente chega em Manaus, é surpreendido com a notícia do apóstolo Arão e a apóstola Esther. O que eu entendo disso? É um sinal dos céus. É um sinal dos céus. E a gente tem que receber isso de uma forma profética. Eu tenho certeza que vai ser um movimento extraordinário da parte de Deus neste lugar. Então que você esteja atento. E que você escolha todos os dias a estar mais perto dEle e a buscar a face dEle. Que a sua vida seja consagrada. Que você seja um altar preparado para a glória dEle habitar. Que Ele possa entrar e habitar dentro de você todos os dias. Amém? Deus abençoe. Amém. Todos estão com kit ceia? Tem alguém que está sem? Se tiver alguém que não pegou o seu kit, isso. Não pegou o kitzinho, levanta a mão, que a equipe de apoio vai até você. Mas fica a mãozinha levantada que eles possam te ver, tá? E aí você que está com o seu kit, pegue ele, pegue o pão, abra o copinho, pegue o suco de uva.
E vamos neste momento orar ao Senhor, consagrar ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Ele diz em sua palavra, o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, até que o Senhor venha, nós iremos declarar e celebrar a ceia, porque traremos à nossa memória aquele momento em que foi um momento de mudança, de transformação, de remissão, aonde o Senhor nos abriu a porta e o acesso para o Pai, por meio do seu sangue. Então, que nessa manhã você possa consagrar isso diante do Senhor, o pão e o suco, que significa o corpo e o sangue de Jesus. Amém? E que por meio dele você receba um milagre, porque Jesus sobre o seu corpo levou todas as dores e todas as enfermidades. Amém? E eu quero aqui colocar já diante de Deus a vida da Isadora e da Cecília, filha da Thaís e do Jonatas. Foram internadas ontem à noite, estão com muita gripe, e apareceu uma manchinha no pulmãozinho da Isadora, novinha, recém. Está com quantos meses a Isadora? 4 meses. 4 meses só. Que o Senhor possa tocá-la em nome de Jesus neste momento. Amém? E que Ele possa livrá-la de todo o mal, pois o Senhor é a nossa cura. Ele já levou sobre a cruz. Amém? Então eu queria que você neste momento orasse e consagrasse ao Senhor o pão e o suco, e você também receba o seu milagre. Pai, nós oramos, consagramos o pão nesta hora, que é o teu corpo, que por meio dele o Senhor levou todas as dores e enfermidades, e o milagre se estabeleça em nós agora, Senhor Deus. O milagre da cura, o milagre do sobrenatural. Visita a Isadora, Senhor, neste momento. Visita a Cecília, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito, e remova todo o mal. Remova, Senhor Deus, todo o vírus ou bactéria, Senhor Deus, e o poder do Senhor se estabeleça. Visita, Senhor Deus, esta igreja que está aqui hoje, te adorando, te louvando, se consagrando ao Senhor. Que o Senhor toque cada vida e cada coração, que por meio do seu sangue, que é o suco de uva que iremos beber nesta manhã, Senhor Deus, nós declaramos que temos uma aliança com o Senhor, porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus que promove a aliança, o Senhor Deus que fez essa nova aliança conosco para nos levar a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, eu oro agora, eu creio no poder do Senhor, eu creio na unção do Senhor, e eu creio no teu mover sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos isso diante do Senhor e declaramos o teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coma do pão, beba do suco, e depois faça uma oração ao Senhor. Se você pode, dobre os seus joelhos e ore ao Pai. Amém.
pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. E hoje somos livres pelo sangue de Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua bondade em nossas vidas, pelo teu Santo Espírito que nos governa, que se estabelece em nós poderosamente. Obrigado, Senhor, por cada família, por cada vida que está aqui te buscando, consagrando. Que a bênção do Senhor repouse sobre eles, sobre as suas casas, que eles cresçam, que eles sejam livres do sofrimento, livres de todo mal, que o Senhor os prospere, que eles cresçam a cada dia
que eles conquistem, que eles realizem os seus sonhos, que eles alcancem no Senhor, pois o Senhor é a nossa torre forte. Em nome de Jesus, eu oro abençoando essa igreja hoje, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Forte esse aplauso para o Senhor Jesus.